Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Luiz Freitas para mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo ele vai quebrar uma sequência de vídeos que eu tenho feito a respeito da leitura de uma obra fantástica, que é As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, mas eu vou dar uma quebradinha na sequência desses vídeos, publicando esse, porque eu acho que o momento ele exige, não é? Mas, antes de tudo, eu gostaria de agradecer por estar aqui chegando até você com a liberdade de expressar aquilo que eu penso para uma pessoa que de repente nunca me ouviu, nunca me assistiu, não sabe da minha história, e isso para mim realmente me honra bastante. E eu vou te agradecer, mas também já te fazer alguns pedidos. Me permita essa ousadia. Os pedidos são: assista até o final, tire as suas conclusões, mas não deixe esse vídeo parar em você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se por acaso você gostou das ideias aqui, deixa o seu like. Se não gostou, não tem problema nenhum. Deixa o seu comentário e coloque a sua argumentação, né? Contra-argumente aquilo que eu vou apresentar aqui. Mas o que eu vou apresentar, eu já coloco de antemão. Apesar de ser um assunto bastante tortuoso, complexo e importante, não vai ter nenhuma veia político-partidária naquilo que eu vou te falar. Exatamente porque eu não quero contaminar esse canal com essa veia político-partidária. Agora, você vai chegar à conclusão, sim, que é um vídeo que fala sobre política, mas eu te peço para ficar até o final para você entender onde que eu quero chegar com esse vídeo, ok? Então eu te peço essas gentilezas, são gentilezas especialíssimas, sobre as quais eu já te agradeço desde então. Não deve ser um vídeo tão curtinho, mas eu vou deixar na descrição do vídeo momentos que eu acho que são os momentos cruciais para essa conversa aqui que a gente vai ter. Bom, antes de apresentar a questão alvo que nós vamos tratar aqui, eu preciso falar para você, e você vai entender que existe uma contextualização para aquilo que eu vou apresentar logo em seguida, tá? Essa contextualização, ela começa pela minha formação educacional na educação básica, ok? Para você entender, eu sou engenheiro graduado e sou pós-graduado, sou mestre em engenharia elétrica pela Federal do Rio Grande do Norte. Vim para o interior paulista, especificamente para a cidade de Campinas, no ano de 1999, para um doutoramento. Acabei não defendendo a minha tese de doutorado, porque aconteceram várias coisas, e coisas especialíssimas que eu sou agradecido a Deus por ter acontecido. Primeiro, o nascimento da minha filha, no ano de 2000, e depois ter ingressado na carreira da docência superior, né, no ensino superior, na qual eu permaneço até hoje. Nós estamos falando hoje, dia 15 de julho de 2023. Então, até hoje eu permaneço na carreira docente do ensino superior. Sou muito agradecido a Deus e à instituição que me acolheu tão bem. Mas antes disso, aconteceu, obviamente, a minha educação básica ali, né? Na época se chamava alfabetização, depois o primário, depois o científico, né? E aí, essa formação básica, ela se deu desde do Instituto Pequeno Polegar, em Fortaleza, onde eu fiz ali até a antiga, que a gente chamava antiga, terceira série. Depois eu fui para o Colégio General Osório, isso tudo em Fortaleza, Colégio General Osório, onde eu cursei a quarta série, que hoje é o quinto ano, a quarta série, para fazer o concurso de admissão ao Colégio Militar de Fortaleza, que a entrada para filhos de civis se dava na quinta série, sempre fazendo aqui a correlação, hoje seria o sexto ano, ok? E eu passei da primeira vez, mas fiquei como excedente. Os excedentes não conseguiram vaga naquele ano, isso eu estou falando em 1979, não conseguiram vaga, 79 para 80, eles não conseguiram vaga, e eu acabei prestando novamente o concurso de admissão, mesmo tendo feito a quinta série no Colégio General Osório, prestei o concurso de admissão para a quinta série do Colégio Militar de Fortaleza, isso graças a uma conversa da minha mãe com a senhora Nádia. Eu mando até um beijo, uma saudação, que era bibliotecária do Colégio Militar de Fortaleza, me convenceu a tentar novamente a fazer o concurso. Passei, naquele ano de 1980, com admissão para o ano de 1981. Ou seja, eu sou um ex-aluno do Colégio Militar, da turma que ingressou em 81 e concluiu seus estudos no terceiro ano científico, que é hoje o terceiro ano do ensino médio, no ano de 1987.
e em 88 eu ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas eu quero me ater a esse período de 81 a 87. E por que eu quero me ater? E aí eu chego no alvo desse vídeo, que é a história que nós estamos vivendo no Brasil, de que o programa dentro da estratégia da educação, de uma das estratégias de educação, que são as escolas cívico-militares, que são diferentes dos colégios militares. Eu vou explicar isso para você para ficar muito claro, e que é uma estratégia educacional. Beleza. Então, o governo federal, e aí é onde eu quero que você preste muita atenção, eu não quero que esse vídeo vire um vídeo político-partidário, porque eu não vou falar sobre partidos políticos. Eu vou falar aqui sobre a minha visão de alguém que é egresso de um ensino militar, ok? Então, vamos lá. Saiu, né, agora na semana passada, de que o governo federal estava ali realmente acabando com o programa federal das escolas cívico-militares. Beleza. O que é que eu acho disso? Bom, em suma, eu acho isso um grande tiro no pé. Veja, mesmo se fosse escolas totalmente civis e você acabar com um programa que os números trazem de que eles sim tiveram um bom resultado, mesmo que fosse de escolas civis, eu seria terminantemente contra. Por quê? Porque eu creio de que a grande revolução do país se dará pela educação. Aliás, não é um pensamento original meu. Muita gente acredita nisso porque a história mostra isso. Muitos exemplos, mas aqui eu vou falar só sobre a Coreia do Sul, que realmente é um país muito menor do que o Brasil, com muito menos chances naturais, conseguiu dar um sobressalto na sua qualidade, em termos de qualidade de vida, inclusive dos cidadãos, através da educação. Mas beleza, eu não vou ficar aqui dando exemplos de fora. Eu vou falar sobre a minha experiência e a experiência de muitos amigos meus e de comentários que eu escuto da própria população, né, de quem eu convivo ali mais próximo. Números positivos que foram apresentados como resultado dessa implantação federal de escolas cívico-militares. Redução da violência entre os estudantes, redução da violência e desrespeito de estudantes para com os professores, e nós sabemos que, tristemente, essa é uma realidade das escolas públicas civis. Nós sabemos que existe esse problema. Dizer que não existe praticar o pior tipo de cegueira que existe, que é a cegueira por ideologia. Então eu acho que a gente não deve fazer isso. Existem escolas civis públicas que são maravilhosas, nós sabemos disso, mas infelizmente são minoria. Mas as escolas cívico-militares, na sua maioria, apresentaram esse resultado positivo de baixa agressividade e violência entre os alunos e baixa violência, grau de violência e desrespeito dos alunos para com os seus professores. E melhor do que isso, apresentou um nível muito alto, cerca de 80%, pelo que eu li em várias fontes diferentes, diminuiu em 80% o grau de evasão. O que eu comemoro sempre que diminuir grau de evasão de qualquer nível escolar, desde o fundamental ao superior, eu comemoro, porque significa dizer que são mais crianças e jovens e adultos dentro da escola, e como eu falei antes, eu acredito que a revolução do Brasil vai acontecer via educação. Então, por isso mesmo eu acho que já foi um resultado muito positivo. Pois bem, será que eu estou querendo dizer que o programa de escolas cívico-militares vai salvar o Brasil? Será que eu quero dizer que ele é um modelo ideal para o Brasil? Se você ouvir novamente o meu vídeo até esse momento, você não vai encontrar nenhum trecho que eu esteja falando que a escola cívico-militar é a salvação do Brasil. Você não vai ouvir isso. Porém, quando a gente tem resultados positivos quanto à educação básica, nós temos que comemorar, nós temos que prestar atenção naquilo que deu certo para fortalecer, e nós temos que prestar atenção naquilo que não deu tão certo para corrigir. E aí sim se busca a idealidade, mas tem um passo inicial para se buscar a idealidade, a grande eficiência, o grau de excelência, que é o primeiro passo de melhoria. E se você que está me ouvindo
não conhece a realidade de uma escola cívico-militar, nunca esteve junto, nunca conversou com ninguém que faça parte daquela comunidade, quer seja pai, avô, tio, tia, tutor. Ou seja, converse com alguém que tem, né, que é responsável por uma criança ou um jovem que está dentro de uma escola cívico-militar e pergunte para essa pessoa se a pessoa conhece o que está acontecendo lá e faça, por grau de comparação, a comparação entre a realidade de um aluno de escola cívico-militar e um aluno de escola civil. Faça essa comparação. E aí você vai começar a entender melhor aquilo que eu estou colocando aqui. Veja, não é o modelo ideal, mas é um modelo melhor. E eu acho que a humanidade, de forma inteligente, quer caminhar para o melhor e não para o pior. Beleza. O que eu comentei? O governo federal optou por cancelar esse programa de escolas cívico-militares, ok? O governo está errado? Para mim, está. Tudo bem? Para mim está. Independente de quem esteja no comando. Eu não estou falando em nomes, eu estou falando sobre providências. Então, para mim, a providência foi completamente errada. Os motivos que fizeram com que o governante e tal, não quero saber os motivos. Não busco motivos políticos para isso, porque senão a gente vai entrar num papo que é só política, e não é isso que eu quero fazer, ok? Então, beleza. Então, para mim, incorreto, porque fecha as portas para um programa que é melhor do que aquilo que a gente já tinha, que é a questão das escolas públicas e civis, que a gente sabe que a grande maioria, infelizmente, é um desastre. E aqui eu não estou colocando os culpados para isso, só estou dizendo que a realidade é fato de que a nossa educação básica é ruim, ok? Beleza. Acontece que essas escolas cívico-militares, na sua minoria, vêm do governo federal, em vários estados. Se você for atrás do que foi publicado ao longo dessa semana que se passou, lembrando, hoje nós estamos dia 15 de julho de 2023. Se você fizer um apanhado de tudo, mas não corre na mídia tradicional porque você não vai encontrar, você tem que procurar dados sobre isso. Em vários estados, o número de escolas cívico-militares dentro do programa estadual é um número muito maior de escolas do que aquele que está dentro do estado, mas que faz parte do programa federal. Portanto, quando o governo federal diz vamos interromper essa política de implantação de escolas cívico-militares, o reflexo disso, o impacto disso, não é tão grande nesses estados cuja maioria de escolas cívico-militares estão dentro de um programa estadual. Porém, sim, mesmo sendo um impacto menor, existe um impacto sobre aquelas crianças e jovens e aqueles familiares que têm seus filhos, seus sobrinhos, seus netos dentro dessas escolas. E o movimento que eu vi, por exemplo, do governador de São Paulo, Tarcísio, do governador do Paraná, do governador de Santa Catarina, Mato Grosso, o que eu vi sendo falado é que aquelas escolas que estão, né, ali sob a tutela do governo federal e que deixarão de existir, serão incorporadas à política estadual dentro do esquema, dentro da estratégia de ensino cívico-militar. O que eu elogio. Por quê? Porque então vai se manter um modelo que aparentemente dá um melhor resultado. Ok? Só por esse motivo, independente de qual partido o governador está, de qual partido o presidente está, isso não me interessa. Não é o foco do que nós estamos conversando aqui. Beleza? O que é que acontece? O que acontece é que os governadores estão tomando essa decisão baseado nos seus interesses e no que eles percebem que é de interesse da população, né? Obviamente a população que o elegeu, obviamente. Eles estão querendo agradar aqueles que votaram neles. Beleza? Agora vamos dizer que você seja um cidadão que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo não votou no Tarcísio, né? Não votou no governador Tarcísio de Freitas. Vamos dizer que você seja... Eu vou falar sobre São Paulo porque eu estou em São Paulo, ok? Então, quer dizer, eu resido em São Paulo, nesse momento eu nem estou em São Paulo, estou em Minas Gerais. Mas eu resido no estado de São Paulo. Então vamos dizer que você não votou no Tarcísio, ok? E vamos dizer também que você, de repente, não votou no Tarcísio e desaprova
o que o Tarcísio declarou que vai acolher essas escolas e passar para o controle do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, e inclusive com a promessa de ampliar o número de escolas cívico-militares. Por exemplo, cidade de Campinas, eu me lembro muito bem de uma luta que o vereador... E, pessoal, veja, eu não estou fazendo política partidária, mas nós temos que dar nome aos bois. Tem um vereador na cidade de Campinas chamado Nelson Osseri. Inclusive, eu vou depois publicar nas outras redes sociais e vou marcar o vereador. O Nelson, ele tem uma marca dentro do trabalho dele, que é buscar uma escola cívico-militar para aquela região do Guará, ali que fica no distrito de Barão Geraldo, em Campinas e tal. Eu me lembro da luta dele, para implantar em Campinas uma escola cívico-militar. Pois bem, de repente vai ser uma chance para ele ter o trabalho dele ali potencializado, né? Em busca da implantação dessa escola. Ou seja, existia uma reação do governo do Estado de São Paulo em trazer para dentro da política do Estado as escolas que serão retiradas do plano de educação federal no âmbito das cívico-militares e trazer para o Estado de São Paulo. E de repente o Nelson estará contemplado nessa ampliação que o governador Tarcísio declarou que vai fazer. A exemplo daquilo que aconteceu com uma declaração do governador Tarcísio, que é oriundo de um colégio militar, como eu disse no início, se você não assistiu, tem uma parte de apresentação minha, você pode ir na descrição do vídeo, vai ter lá a minutagem da minha apresentação. Eu sou oriundo de um colégio militar. Eu fiz o Colégio Militar de Fortaleza entre o ano de 81 a 87. E eu declaro a você aqui, de forma muito sincera, abrindo o coração, a formação conteudista é bem verdade. Hoje nós estamos no campo da educação por competências, e eu acho que é uma evolução realmente. Mas, dentro do Colégio Militar de Fortaleza, eu estava ali sobre a estratégia do ensino por conteúdo. E eu vou dizer para você de forma muito tranquila, muito honesta, muito sincera. A formação conteudista que o Colégio Militar de Fortaleza me levou a passar no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu acho que todo mundo tem consciência, se não tem, é bom buscar a competitividade que se tem para entrar em uma universidade federal. Muito difícil, muitos concorrentes para poucas vagas. E eu consegui passar no vestibular somente tendo feito o colégio militar. Eu não fiz cursinho pré-vestibular, eu fiz simplesmente o colégio militar, que inclusive os 2 últimos anos não eram voltados ao vestibular, nem ao Enem, não existia Enem na época, era voltado realmente ao ensino militar para as academias. Escola Naval, que prepara ali os oficiais da Marinha do Brasil, para a AFA, Academia de Força Aérea, que prepara ali para a formação do oficial da Aeronáutica, e para a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, que prepara ali a formação dos militares de carreira do Exército Brasileiro. Fora IME, ITA, os outros institutos. Mas o ensino dos 2 últimos anos do Colégio Militar eram voltados muito mais para as academias e não para os vestibulares. Mas o potencial que aquele ensino nos dava, ele conduzia realmente a você se dar bem em qualquer concurso, sem precisar de fazer cursinhos preparatórios, cursinhos de imersão. Não precisava. O que é que acontece? Por que essa diferença? Então eu vou contar para você que a realidade do colégio militar era um colégio onde você realmente ia para estudar e para preservar o seu físico também. Educação física toda semana, aliás, 2 ou 3 vezes por semana. Eu não vou lembrar agora exatamente quantos dias eram, já faz um bocado de tempo, mas 2 ou 3 vezes por semana, fora a instrução militar que você tinha, e fora a parte acadêmica, realmente. Tudo isso num universo de hierarquia e disciplina, o que fazia com que você não se perdesse ali com nenhum outro tipo de pensamento, simplesmente com o pensamento da boa formação e de, através da tua boa formação, você ser um cidadão digno, você ser um cidadão que, replicando um modelo positivo, que você conseguisse fazer parte da sociedade, mas uma parte que construísse uma boa realidade para a sociedade. Tanto que, fazendo um apanhado em grupos de WhatsApp que nós temos,
de ex-alunos, tanto externos, porque nós tínhamos duas ali, versões de estudantes, nós tínhamos os alunos externos, nós tínhamos os internos, e é bem verdade que existiam alguns, até seria uma terceira, de semi-internos, que passavam um dia no colégio. Eu fui aluno externo durante a quinta série, lembrando, quinta série, sexto ano de hoje, tá? Quinta série, e a partir da sexta série eu passei para o internato do colégio, onde eu ficava ali de final de janeiro até final de junho, julho eu estava de férias, voltava em agosto, eu ficava até o final de novembro, isso se não ficasse em recuperação e tal. Ou seja, eu vivi o colégio militar e eu agradeço ao colégio militar até hoje, toda a sua estrutura, corpo de militares, corpo de civis que estavam ali dentro, muitos professores civis, e aos meus irmãos, realmente, os meus irmãos de colégio militar que fizeram com que eu elevasse o meu nível de conhecimento, sabendo estudar, tendo estratégias de aprendizagem, para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Me considero um homem, um cidadão bem-sucedido, porque pude ter a oportunidade e a autoridade de escolher onde eu iria atuar. Hoje eu atuo no ensino não porque algo deu errado, exatamente o contrário disso, porque tudo deu certo na minha escolha, que era a sala de aula. Então eu sou um exemplo daquilo que deu muito certo em um ensino militar. E eu digo para você com tranquilidade, existem problemas dentro do ensino militar? Claro que sim. Nós não estamos falando aqui em ambiente de santinhos, de anjinhos, né, que é perfeito, que é um paraíso. Não, não estou falando nisso. Mas eu estou dizendo que, em comparação com a realidade que nós conhecemos das escolas civis públicas, na sua grande maioria, sempre deixando claro que eu também tenho conhecimento de escolas que são padrão de ensino, mas na sua grande maioria, infelizmente, a educação básica do Brasil é falida. Isso já tivemos governo de esquerda, já tivemos governo de direita, e essa realidade continua sendo um fato. Então, quando alguém bola uma estratégia, através dessa estratégia das escolas cívico-militares, que você dá um sobressalto inicial na qualidade, eu já sou a favor. E por isso que eu sou contra, né, cessar esse tipo de política. Agora, voltando ao assunto dos governadores. Os governadores, né, de vários estados declararam que sim, dentro dos estados, a política das escolas cívico-militares continuarão. Beleza, ok. Será que eles estão pensando em voto? Será que eles estão pensando em ser bonzinhos? Não sei, não me interessa. Me interessa que eu acho que essa é uma política boa. Agora, você que se sentiu impactado com esse tipo de notícia de, mesmo não sendo ideal, mas que é uma coisa melhor do que aquilo que a gente tinha antes, alguém dizer que vai acabar, qual é o meu papel como cidadão de buscar algo que para mim é melhor? Então, se você não conhece nada sobre o assunto, você como cidadão deveria se incomodar ao ponto de ir atrás desse assunto, entender um pouco melhor e levantar sua bandeira, quer seja a favor, quer seja contra. Mas eu acho que esse baque que pelo menos eu senti, aliás, a minha família sentiu, esse baque, ele pode ser uma coisa muito boa, no sentido de, poxa, se estão querendo fazer isso e eu sou contra, eu vou lutar para que isso seja implantado na minha cidade, no meu estado. Mas eu acho que o cidadão brasileiro ainda está inerte demais frente a uma realidade que não pode se continuar na inércia. Então veja, o que eu estou recomendando a você é que você conheça um pouco mais o assunto, debata dentro da sua casa, depois debata no bairro, para que você entenda qual é esse movimento das escolas cívico-militares. Não deixe isso na mão só dos especialistas. Não deixe isso na mão só dos especialistas. Haja como um cidadão ativo, aquele que busca a cidadania e defenda a sua bandeira. Se de repente, conhecendo a realidade das escolas cívico-militares, você chega à conclusão de que não são boas, então defenda a ideia de acabar com elas. Mas de alguma forma, se pronuncie enquanto cidadão. O que me angustia é ver tudo isso acontecendo, e olha que eu estou trazendo aqui somente um assunto, que é o assunto que mais me atinge, que é a questão da educação. O que é que acontece? Ver os cidadãos apáticos frente a isso, sendo jogados de um lado para o outro, sem saber o que está acontecendo, isso realmente me deixa angustiado.
E mesmo correndo o risco de ser mal interpretado aqui nesse vídeo, de alguém aqui colocar, ele está falando isso porque ele votou em fulano, ele está falando... Não é isso. Se baseie no fato, não nas pessoas, no fato. Se isso tivesse acontecido, mesmo em um governo que eu tivesse votado, eu seria contra. Por exemplo, se o governador Tarcísio de Freitas dissesse, se o governo federal está abdicando dessa política de escolas cívico-militares, eu também vou abdicar disso no meu estado, eu seria contra ele. Esse meu vídeo aqui seria de crítica a ele, mesmo tendo votado nele. Você entende isso? Não tem a ver com política partidária, tem a ver com política pública na área da educação. Então, eu conclamo a você, tá? Te peço de coração, eu nunca pedi com tanta ênfase, que você fizesse com que esse vídeo chegasse a outras pessoas e que ele chegasse não como uma verdade absoluta, que a partir daqui você tem que dizer que entendeu tudo das escolas cívico-militares. Não é isso. E aqui é um desabafo meu, simplesmente para acabar com essa angústia que eu estou sentindo a respeito de ver tanta coisa acontecendo e cidadãos muito parados, não é? Então, que você fizesse com que esse vídeo chegasse a outras pessoas, mas como um instrumento, primeiro, de alerta, segundo, de repente, motivação para que você conheça um pouco mais esse assunto. Mesmo que você chegue e tenha a consciência do seguinte, poxa, mas eu não tenho filho em escola cívico-militar, aliás, nem tenho filho na idade escolar. Então esse assunto para mim não interessa. Interessa sim, e eu vou te dizer o porquê. Você já foi atendido por um médico que você ficou em dúvida se ele sabia ou não o que estava acontecendo ali? Você já foi atendido por um advogado que fala errado, que escreve errado, que parece que não conhece a lei? Você já teve alguma obra executada por um engenheiro e que você vê, nossa, mas essa obra eu acho que vai cair? Por onde passa a formação desses três profissionais, se não é pela educação básica? Então você tem a ver com isso sim. Nós todos temos a ver com a educação, não só os operadores da educação, a exemplo de mim. Eu sou um operador da educação. E quando eu pego o jovem lá no ensino superior, eu entendo muito bem porque é que ele está chegando tão despreparado lá. É por causa da educação básica. É por isso que mesmo sem atuar na educação básica, eu estou tão preocupado com isso. E repetindo pela última vez, não considero que o modelo das escolas cívico-militares são o ideal. Não. Mas eu considero que é um passo para se atingir se não a idealidade, eu sou engenheiro, a gente não trabalha com ideal, mas grau de eficiência maior, para se buscar a excepcionalidade, nos tornarmos excepcionais na educação, buscar a excelência na educação básica. É um primeiro passo, sim, e é um primeiro passo promissor. A partir dele, a gente pode vislumbrar um futuro muito melhor. Então, espero, sinceramente, de coração, que esse vídeo tenha mexido com você no sentido de você, pelo menos, entender um pouco mais o que está acontecendo e que ele seja aquela pílulazinha para que você busque maiores informações dentro aí de todo o escopo de onde a gente pode buscar informações sobre isso e que você comente esse assunto com outras pessoas e procure conhecer um pouco mais essa realidade e haja. Não fique parado, não seja um cidadão omisso, um cidadão passivo, que você faça parte de uma mudança real para o espectro aí da educação aqui no nosso amado Brasil. Um forte abraço, espero sinceramente que esse vídeo te motive, não te deixe mais apático, te motive, não te deixe triste, pelo contrário, te deixe animado, e eu conto aí com o teu comentário no final do vídeo, sempre comentários educados, porque eu acho que eu não fui mal educado aqui com ninguém, mesmo com quem pensa diferente de mim. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!